Boa noite, boa noite, boa noite a todos aqueles que assistem, a todos aqueles que saíram agora da prova, estão aí no lazer de seus lares, ou então curtindo a cidade de Recife. Um grande abraço a todos, parabéns por mais essa batalha, né? A guerra a gente vai ver se foi ou não vencida. Vamos então rapidamente para minhas considerações iniciais sobre o gabarito preliminar. Gabarito ainda não revelado, diga-se de passagem, da prova realizada esse final de semana. Por enquanto eu tive acesso às questões da prova da manhã. Provavelmente vou receber ainda aí até o final da noite também as questões da parte da tarde, e amanhã, no dia de amanhã, não prometo transmitir absolutamente nada no dia de amanhã, mas prometo fazer uma análise e já revelar um possível gabarito preliminar. Vou abrir aqui, mestre Silvio Sandi, né, do nosso Espaço Fiscal, ele digitou, eu até solicitei que uma pupilo fizesse esse trabalho, mas isso não foi feito. Então, liguei para mestre Silvio, eu falei, mestre Silvio, que tal uma rápida transmissão, umas considerações bem iniciais da prova realizada na parte da manhã? E o mestre Silvio se prontificou imediatamente e aí convocou Otávio, né, e família para digitar toda a prova. Na verdade, toda a prova não, né? Basicamente os itens de direito administrativo. E começamos pela questão de número 16 da prova. 16 a 25, sendo que a questão de número 25 está ilegível. Ilegível, naquela que veio para nós, provavelmente o gabarito é correto, me imagino ser um gabarito correto. Vamos ver. Mestre Silvio, grande Silvio, um grande abraço, Silvio, e parabenizo, Silvio, pelo excelentíssimo trabalho que você vem realizando. A sua equipe de professores, e aí também, né, a equipe de profissionais que você tem lá no seu estúdio, fazem do Espaço Fiscal realmente um diferencial em termos de preparação. Só quem conhece o que está por detrás na preparação das aulas, na edição dos vídeos, sabe o valor que tem o seu trabalho. Então, parabéns por todo o seu trabalho, parabéns aí por mais essa realização. E eu tenho certeza que todos aqueles que fizeram os cursos pelo Espaço Fiscal estão nesse momento felizes. Às vezes acontece de a pessoa não ser aprovada, mas a missão dela foi realizada. Ela fez uma prova, se sentiu bem e a missão foi alcançada. Então vamos para a questão 16. Gente, esse gabarito é muito preliminar. Nenhum site, nenhum lugar ainda revelou o gabarito extraoficial. Ninguém. Então é a primeira análise bem superficial da prova. Vamos lá para a questão número 16. Em se tratando da avaliação da execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, poderes legislativo, executivo e judiciário manterão sistema de controle interno de forma integrada. Não tenho dúvida em afirmar que esse gabarito é induvidosamente correto. Por que, professor, correto? Por ser uma literalidade da Constituição Federal no artigo 74. Existe esse sistema integrado de controle interno? Não, ele não existe. É uma utopia, é um sonho, é uma coisa irrealizável em termos constitucionais, por enquanto. Mas, em tese, de forma factível ainda não foi. Mas, em tese, o sistema de controle interno dos poderes deveria ser algo integrado. Pelo menos é o que diz, o que nos informa a Constituição Federal em seu artigo 74. Então, a questão 16 é induvidosamente correta. Vamos à questão número 17. O controle interno é exercido pela administração pública sobre seus próprios atos, o que nominamos de autotutela, encontrado no verbete sumular do STF de número 473. Poder anular, poder revogar seus próprios atos, anular atos ilegais, revogar atos que não são mais convenientes e oportunos, princípio da autotutela, como também sobre as atividades das entidades descentralizadas a ela vinculadas. Bom, o gabarito da banca
bem provavelmente, é certo. Mas se você quiser discutir essa questão, você vai encontrar um bom fundamento doutrinário. O que acontece? Quando você vai estudar a parte de controle interno, externo, o que você aprende? Que o controle realizado pelo próprio poder é um controle interno. Se o controle é um controle parlamentar sobre o ato do executivo, é externo, porque advém de um outro poder. Se é o CNJ controlando o poder judiciário, e o CNJ é da estrutura do poder judiciário, o controle é interno. Então, se o controle é realizado interno ao poder, é interno. Se o ato tutelado, o sindicado, a sindicância, o controle advém de um outro poder, é externo. Simples assim. Ocorre que as coisas não são tão simples como parecem. A banca colocou o controle interno e bem provavelmente o gabarito preliminar vai dar pela correção. Porém, se você abre o livro de Maria Silva de Petro, ela classifica esse controle realizado da direta sobre a indireta, em termos de não subordinação, vinculação, controle finalístico, como típico controle externo. E aí, professor? Qual é o gabarito da banca? Bom, a considerar que essa prova foi feita por quem conhece de controle, é um controle interno. Induvidosamente, o Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU, quando controla a Petrobras, por exemplo, efetua um típico controle interno. CGU não é órgão de controle externo. CGU é um órgão de controle interno do Poder Executivo. Ah, mas controlou a Caixa Econômica Federal. Controle interno. O controle externo é realizado pelo TCU. O controle externo é realizado pelo Ministério Público. O controle externo é realizado pelo controle social popular. Então aqui a banca provavelmente vai dar o gabarito preliminar como certo. Porém, se você abre a literatura de Maria Silvia, controle externo. Se você abre a literatura de Celso Antônio, controle interno e externo. É interno porque é do próprio poder, é externo porque é realizado entre pessoas jurídicas distintas. Então guarda aí um possível fundamento para um recurso. Porém, a meu ver, o gabarito preliminar será pela correção. O item está certo. Então, 16 certo, 17 certo. Vamos à questão número 18. A competência do Congresso Nacional para sustar atos normativos do Executivo que exorbite do poder regulamentar ou da competência para edição de lei delegada, isso é um típico controle político. E no último encontro, que bacana, né? Bem provavelmente muitos de vocês fizeram a releitura das questões, assistiram vídeos, né, nossos publicados pela internet, em grupos como do Degrazia, Diego Degrazia, e se depararam com essa explicação. Quando o controle é realizado pela Casa Legislativa, ele é político. Quando é realizado pelo seu braço técnico, ele é financeiro, orçamentário, técnico-financeiro. Então, o controle parlamentar direto, gente, ele é político. E o controle parlamentar indireto, realizado com auxílio dos tribunais de contas, ele é técnico. Opa, foi feito pela Casa Legislativa? Então é um típico controle político de forma induvidosa. Logo, esse item está correto. Deixa eu ver aqui. Interno e externo, Bruno. Essa 18 foi boa. É verdade, Bruno. Esse Bruno Viegas, essa é uma tipificação, um conceito de Celso Antônio. É interno, porque é do próprio poder, no caso, Poder Executivo, exemplo. É externo, porque direta controlando a indireta, são pessoas jurídicas distintas. Perfeito? Então, questão 18 está correta. Vamos à questão número 19. Compete privativamente à Câmara fiscalizar os atos de gestão da administração direta e indireta. Nós sabemos que o trabalho de fiscalização ele não é efetuado pela Casa Legislativa. E a Casa Legislativa, segundo o artigo 44 da Constituição Federal, né, no sistema federal, que é bicameral, é formado por Senado e Câmara. Senado e Câmara, gente, não realizam trabalhos fiscalizatórios como auditorias, inspeções, monitoramentos, levantamentos, etc. Esse trabalho de auditoria, esse trabalho fiscalizatório, ele é remetido constitucionalmente e privativamente às Cortes de Contas. Então, compete ao TCU, na esfera federal, fiscalizar toda a administração direta e indireta em termos de gestão
e não a Câmara dos Deputados. O trabalho fiscalizatório, o braço técnico financeiro da Casa Legislativa é uma incumbência constitucional dos tribunais de contas. Então a questão 19 está errada. Rodrigo Paula, boa noite, grande Rodrigo. Vamos lá. Questão número 20. A gente aprende o seguinte, em termos de controle jurisdicional, muitas das coisas, nenhuma lesão, ameaça a direito, diz o artigo 5º, lá no seu inciso 35, nenhuma lesão ou ameaça poderá fugir do crivo, da tutela jurisdicional. Vigora o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Nada pode fugir ao controle do Poder Judiciário, mas existem exceções. O próprio Poder Judiciário se mostra incompetente, por exemplo, para ingressar no mérito administrativo, assim entendido como binômio, conveniência e oportunidade, que é uma reserva conferida pela lei aos administradores. Então não é o Poder Judiciário que vai entrar no quadrado reservado ao administrador. O juiz não é administrador. Ele é incompetente para administrar. Perfeito? Então o exame que ele faz é de legalidade e não de conveniência e oportunidade. E uma outra coisa que o Poder Judiciário se mostra muito tímido em verificar são chamados atos interna corporis, os atos políticos. O Poder Judiciário ele normalmente não ingressa em discussões regimentais, por exemplo. Eu não vou discutir essa regra do regimento da Câmara ou do Senado porque eu entendo ser um ato interna corporis, um ato político, e durante muito tempo vigorou, pelo menos antes da Constituição de 88, a ideia de que atos políticos eram insuscetíveis de controle pelo Poder Judiciário. Já houve Constituição que expressamente previu a insindicabilidade ou a ausência de tutela jurisdicional quando o ato é de natureza política. Mas, gente, se o ato político ele causa uma lesão, a Constituição Federal é expressa a nos ensinar que nada fugirá da apreciação do Poder Judiciário. Então, considerando isso, questão 20. Atos políticos que causam lesão a direitos individuais ou coletivos estão sujeitos ao controle judicial? Sim. Sim, porque são lesivos, seja ao direito individual, seja ao direito coletivo, difuso, homogêneo, heterogêneo, não importa a natureza do direito. Se houve uma lesão a ele, o Poder Judiciário, você pode bater as portas, provocá-lo, retirá-lo da inércia, que ele vai tutelar o ato, seja ainda conquanto seja de natureza política. Então, questão 20 está correta. Se você chegou agora, questão 16, verdadeira. 17, verdadeira com possibilidade de recurso. 18, verdadeira. 19, errada. E questão 20 está corretíssima. Vamos à questão número 21. O TCU não possui competência para executar decisões próprias que impliquem imputação de débito ou de multa. TCU é tribunal, mas não se encontra no rol do artigo 92 da Constituição Federal. O Tribunal de Contas da União não é órgão que integra o Poder Judiciário. Na verdade, não é órgão que integra qualquer estrutura dos poderes. Dos poderes, aquele que o TCU ou tribunais mais se aproximam são as casas legislativas. Existe uma vinculação finalística, um liame aí, uma linha que liga o tribunal à casa legislativa, mas essa linha não quer significar que o tribunal integre a estrutura do poder legislativo ou qualquer outro poder. Então o tribunal não é um órgão do Poder Judiciário, o tribunal é um órgão de natureza administrativa e decisões administrativas são dotadas de autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade é um dos atributos de uma decisão administrativa, professor. Logo, ao tribunal competirá executar sua própria decisão, seu débito ou multa? Falso. Porque, apesar de os atos administrativos serem marcados, caracterizados pela presença de um atributo que lhe dá prerrogativa, que lhe dá força, isso conta com exceções. É aquela velha boa regra de que regra tem exceção. Então, uma das exceções é que a multa é destituída de natureza autoexecutória. Então, ao TCU falece competência para executar suas próprias decisões. Caberá à AGU pegar esse título executivo extrajudicial e levar diretamente à execução. Professor, precisa inscrever em dívida ativa de natureza não tributária? Não, não há necessidade.
porque já há um título executivo constituído imediatamente com a decisão. Ah, pode até inscrever? Pode. Então existe até uma prática da AGU de escrever em dívida ativa, mas é desnecessário. A inscrição em dívida ativa, gente, é para que você retire um título para executar. Como o texto constitucional já confere a natureza de título, você nem precisa escrever em dívida ativa. Caberá à AGU executar. Não precisa, mas pode, da manhã, eu não entendi, eu estou perdendo a fala de vocês, mas depois eu entro para ver o que vocês estão dizendo, se houve alguma eventual dúvida no comentário, eu escrevo para vocês, para a gente não perder muito tempo. Vamos lá. Então a questão 21 está perfeita. O tribunal, órgão de natureza administrativa, com colorido quase jurisdicional, entende o STF, não possui competência para executar suas próprias decisões. Esse item está perfeito. Mestre, acho que considera a TCU sui generis e as outras bancas. Já vi questão considerando o poder legislativo. Não sei quem foi que subiu aqui a telinha. É verdade, tá? A FUNCAP fez uma prova do ISS Bahia e considerou o TCU como órgão do poder legislativo. Entramos com recurso e a banca não anulou. Por quê? Porque existe parte da literatura que defende que o TCU é do poder legislativo. Eu consigo encontrar fundamentos para defender que o TCU é do legislativo, como consigo encontrar fundamentos em sentido contrário. Então a doutrina tem vários coloridos, cada um escreve o que quer. A doutrina, que teria um papel para pacificar o direito administrativo, torna-o ainda muito mais indigerível. Essa é a verdade. Então existe doutrina que sustenta, sim, existe, assim como também a FUNCAB, eu acho que foi FUNCAB, colocou na prova do ISS Bahia que o TCU é órgão do poder legislativo. Então, verdades absolutas é só a morte. Então, não há. Vamos lá. Questão número 22. Cabe ao TCU emitir parecer prévio a respeito das contas atinentes ao poder legislativo, judiciário e Ministério Público. Essa sentença foi extremamente bem elaborada. Isso se o gabarito for o meu pensamento. Gente, o que acontece é o seguinte. Durante muito tempo, ao TCU cabia a emissão de parecer prévio sobre as contas de governo. Contas de governo de quem? Do presidente da República. Aí, adveio aí a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, mudou esse panorama para dizer que ao TCU caberia a emissão de pareceres prévios de todos os poderes e Ministério Público. Não só do Poder Executivo, não só do Presidente da República. E o julgamento passaria a ser exercido pela Casa Legislativa Congresso Nacional. Olha que bacana. O TCU, que tem a função constitucional para julgar a conta de todos os administradores, não teria mais, só julgaria as contas dos administradores pela gestão em si, propriamente dita, no que diz respeito, no atinente às contas de governo do Judiciário, às contas de governo do Legislativo, às contas de governo do Ministério Público e do Presidente da República, a ele caberia tão somente a emissão de um parecer prévio. E o julgamento final caberia ao Congresso Nacional. Ocorre que o dispositivo, salvo engano, o artigo 56, 57 da Lei de Responsabilidade Fiscal foi atacado em sede de uma ADIM 2238 e o STF diz o seguinte: não é bem assim. O TCU vai emitir parecer prévio sobre as contas presidenciais e continua a julgar as contas dos demais poderes e Ministério Público. Então aqui compete ao TCU emitir um parecer prévio atinente às contas do Legislativo, Judiciário e Ministério Público? Não. Compete julgar. O parecer prévio é da conta do Presidente da República. Se esse foi o raciocínio da banca, ela fez uma questão extremamente inteligente. Parabéns à banca. Então, a meu ver, o gabarito está errado. Porque não é só a emissão de um parecer prévio. A emissão do parecer prévio é da conta presidencial. E o STF entende que no que diz respeito, no atinente, no que concerne aos demais poderes e Ministério Público, permanece o TCU a julgar as contas diretamente. Perfeito? E esse, gente, é o entendimento do TCU hoje.
O TCU julga a conta de todo mundo, exceto a conta presidencial, onde ele se restringe à emissão de um parecer prévio e o julgamento final compete à Casa Legislativa, Congresso Nacional. Então, essa questão 22 está errada, a meu ver. Errada, a meu ver. Posso errar, mas vamos lá. 23. Cabe aos tribunais de contas a anulação de contrato que entenda... Não dá, né, gente? Ao tribunal não compete a anulação, eu acho que tinha que anular ou sustar. Anulação de ato ou contrato que entenda viciado. Na verdade, ele não pode anular um ato ou um contrato. Na prova anterior, vocês viram que pode o Tribunal de Contas determinar que o órgão anule, mas ele anular diretamente, ele nunca pode. Ah, verifiquei uma irregularidade, um vício, uma ilegalidade qualquer. Determina o órgão, a entidade que instaure um procedimento, que confira contraditório em ampla defesa, tendente à anulação do contrato, tendente à anulação do ato. O máximo que o tribunal pode fazer é sustar ato. Sustar um ato e comunica esse fato lá à Câmara, ao Senado. Mas anular, não, gente. Ele determina que anule. Então a questão 23 está errada. Deixa eu ver. Alguém pode dizer o gabarito extraoficial da 16, 17, 18 e 19? Eu falo para você agora. Faz o seguinte, espera, porque eu vou digitar o gabarito no final. Perfeito, Thiago? Vamos lá. Anulação do contrato só o Congresso Nacional. Não! André Melo. Cuidado, André. Na verdade, nem o Congresso Nacional. O Congresso Nacional não anula nada. A única autoridade que pode anular, gente, é o Poder Judiciário, que anula um ato, ou o próprio poder exercendo a sua autotutela. É impossível que o Congresso Nacional anule um ato que não é dele. É isso mesmo. O texto constitucional, ele traz como sustar. E o verbo sustar não se confunde, bato várias vezes, repito várias vezes, com anular ou revogar. Vamos lá. Então, questão 23 está errada. Vamos à questão número 24. Nós sabemos que o texto constitucional traz como braço técnico da Casa Legislativa o Tribunal de Contas. Então, nós temos a Assembleia Legislativa de Pernambuco e o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. A Assembleia Legislativa tem suas funções exclusivas e o TCE de Pernambuco tem suas competências exclusivas. Uma das competências exclusivas do TCE Pernambuco, por simetria, é aquela de apreciar para fins de registro a legalidade do ato de nomeação ou do ato inicial de aposentação ou aposentação, reforma ou pensão. Reforma ou pensão. É porque dentro do Estado também cabe a reforma, porque eles têm lá militares, né? O município, por exemplo, TCM, a casa existente, não tem como ver o ato inicial de uma reforma, porque não há dentro de município militar, né? Então caberia ao TCE de Pernambuco analisar o ato inicial também de aposentação, mas não a Casa Legislativa. Essa competência para apreciar a nomeação, e mais, né, gente, apreciar as nomeações para cargo de provimento em comissão. 2 erros. O primeiro erro, e mais evidente, é que essa é uma competência do TCE, ou do TCU, ou do TCM, onde houver. E o segundo erro, mais evidente também, na cara de vocês, é de que mesmo o TCU, mesmo o TCE, eles não vão aferir a legalidade do ato inicial quando o cargo é de natureza comissionada. Né? Só quando aquelas despesas são de natureza continuada é que se suscita, se levanta, se atrai a competência constitucional para a atividade de registro. Então esse item 24 está errado. A questão 25 está ilegível. Porém, está bem legível, só veio essa parte. Parece estar certa. Depois eu peço que alguém coloque aí, digite a sentença, se tiver a prova agora, coloca aí a sentença só para a gente saber se tem alguma pegadinha. Havendo irregularidade de contas que implique dano ao erário, deve estar escrito assim: caberá ao TCE aplicar multa proporcional ao dano. Se for isso, o item está verdadeiro, está correto, né? Na verdade, a única penalidade prevista no texto constitucional é a aplicação de multa.
Então, se ao TCU compete aplicar multa, ao TCE também caberá a aplicação de multa proporcional. Deixa eu ver aqui. Havendo irregularidade de contas que implique dano ao erário, caberá aos responsáveis aplicar multa? Caberá aos responsáveis aplicar multa? Essa é a sentença? Ao responsável quem? Né? Na verdade, havendo irregularidade nas contas, caberá ao Tribunal de Contas aplicar a multa. Essa multa, gente, ela não pode ser aplicada pelo próprio responsável. Cuidado com isso, tá? Porque o julgamento da conta não é pelo responsável. Deixa eu ver aqui, mestre, o senhor vai corrigir também a prova do cargo 2, analista de gestão? Eu não recebi, Rodrigo Paula, essa prova. Ninguém me mandou essa prova. Então eu só fiz o levantamento a priori da prova da manhã. Depois vocês enviem, eu farei também a correção, não no dia de hoje. Vamos lá. Então, questão 25. Se tiver escrito que houve aplicação de multa pelo responsável, ela está errada, gente. Porque é impossível que no controle interno haja aplicação de multa. A aplicação de multa pelo texto constitucional é uma prerrogativa do Tribunal de Contas. Perfeito? Vamos lá. Vamos à questão número 20... Não, agora número 43. São questões espalhadas na prova em que o conteúdo é direito administrativo. Questão 43. Na ata para fornecimento do item demandado pela administração pública em licitação processada por meio do sistema de registro de preços e destinada a qualquer empresa com potencial para essa finalidade, satisfeitas as exigências legais e de credenciamento, o limite de compra deve ser fixado em R$80 mil. Essa sentença está errada. Bem provavelmente, o que pensou o examinador? Existe uma lei que foi editada no ano de 2006, que veio a conferir determinadas prerrogativas, benefícios a empresas enquadradas como micro ou pequenas empresas, né, em razão do seu porte, em razão do porte, né, ou não ultrapassar lá 4,8 milhões, por exemplo. Então, uma empresa que seja micro ou pequena, ela conta com determinados benefícios, inclusive no campo da licitação. Um desses benefícios é o administrador restringir o objeto da licitação à participação de micro ou pequenas empresas. Quando isso ocorre? Quando na praça em que a licitação vai ser realizada, nós temos mais de 3 participantes e o valor do objeto da licitação não ultrapasse R$80 mil. Então, a questão está errada, porque a banca, primeiro que ela coloca, o limite de compra deve ser fixado em R$80 mil. Não há limite, né? Não há limite de valor para o sistema de registro de preços. E o segundo erro é que, considerando essa restrição a micro ou pequenas empresas, a banca escreve assim, e destinada a qualquer empresa com potencial, a qualquer empresa. Então, não é restrita a micro ou pequenas empresas. Então, aí, eu consigo visualizar possíveis 2 erros. Então, a questão 43 está errada. Vamos à questão número 46. Cidadão estrangeiro apresentou em órgão público uma solicitação de acesso à informação. Mas ele é estrangeiro. Aí o que acontece? Nessa situação, o servidor agiu corretamente porque negou o andamento do processo. Gente, o estrangeiro não pode ter acesso à informação? Eu começo pela leitura do artigo 5º no comando da Constituição. O próprio comando da Constituição já diz que o direito à informação, né, os direitos e garantias fundamentais, eles são extensíveis aos estrangeiros residentes no país. E há jurisprudência no STF já reiterada que até quando o estrangeiro não reside no país, ele também vai ter direito a reside no país, não reside no país, está só em trânsito pelo país, ele também serão facultados determinados direitos e garantias individuais. E o artigo 10 da Lei de Acesso à Informação, ele diz assim, qualquer interessado é cidadão brasileiro, estrangeiro, menor e até incapaz, gente, pode ter acesso à informação. O princípio da publicidade, da transparência dos atos da administração pública é amplo a qualquer interessado. Então essa sentença está errada. Ele agiu em desconformidade, porque o artigo 10 ele diz qualquer cidadão. Vamos à questão número 47. O órgão do Poder Executivo optou pela modalidade registro de preços para licitar. Estranho
começar a modalidade de registro de preços. Porque me parece chamar o registro de preço de modalidade de licitação quando não é. Mas tudo bem, vamos deixar de lado essa possível inconsistência redacional. Vamos prosseguir. Para licitar um item considerado como material de expediente para uso próprio do órgão, pois detinha uma estimativa, e é verdadeiro que quando você tem uma mera estimativa do que você vai adquirir, o sistema de registro de preço se mostra um meio hábil, né? Mas vai ser antecedido de uma concorrência ou de um pregão. Do pregão, quando for o registro de preço de bens e serviços de natureza comum, corriqueiros, padronizados no mercado. Conforme o edital do certame, apenas micro e pequenas empresas podem propor lances. E provavelmente não ultrapassou R$80 mil. Ao ter conhecimento do certame, o órgão do Poder Judiciário solicitou a adesão à ata de registro de preço. O ordenador de despesas verificou que, caso a solicitação seja atendida, o somatório das aquisições ultrapassará o limite máximo estabelecido em lei. Nesse caso, o ordenador de despesas deverá negar o pedido de adesão do órgão do Poder Judiciário. Sabe qual é o gabarito da banca? Certo. Eu tenho para mim que o gabarito preliminar da ilustríssima banca CESP vai ser certo. Porém, não compete ao ordenador de despesas deferir ou indeferir nada. Eu até fiz uma leitura, porque eu falei, deixa eu ver como funciona o registro de preços lá em Pernambuco. Deixa eu ver se é muito diverso daquilo que eu normalmente leciono para os alunos que vão concorrer a concursos federais. Aí eu peguei e comparei. Quando eu fiz essa comparação, esse cotejo dentre as normas, que são decretos, verifiquei que o decreto lá em Pernambuco tem a mesma redação do federal. Não é o ordenador de despesa do órgão que vai decidir pela adesão. É o órgão gerenciador da ata de registro de preços. Então, a meu ver, cabe recurso. A banca vai dar o item como correto, né? Vai dar isso como certo, porque essa era uma prática corrente antes do decreto federal. Isso acontecia lá atrás, quando era o decreto 3.900 e alguma coisa de registro de preço, muito antigo. E ele previa essa sistemática de que o sistema de adesão, o sistema de caronas, seria verificado pelo ordenador de despesas. Então, se o ordenador de despesa verificar que ultrapassou um limite, que na época nem havia esse limite, ele indeferia a adesão. Então, nem havia limite. Agora, um outro item para recurso, e aí a banca vai dar-se como certo, então você vai falar que não é competência do ordenador de despesa, é do gerenciador, órgão gerenciador, e segundo, não é em lei, gente. Esse limite não é estabelecido em lei. Esse limite é estabelecido em decreto. Que limite é esse estabelecido em lei? Eu abri a lei 8666, não tem limite. Abri a lei de Pernambuco, não há limite. O limite é estabelecido em decreto. Então, o gabarito preliminar, certo, cabível recurso. Vamos à questão número 51. De acordo com a legislação pertinente, servidor do TCE que for posto à disposição tem um prazo de 5 dias para retornar, se apresentar ao órgão de origem. Aí você vai lá, o estatuto local, não há qualquer prazo, ele tem que se apresentar, mas o estatuto não diz qual é o prazo. Perfeito? Então esse item está errado. Questão 52, batemos na última correção, o prazo decadencial, que em Pernambuco é de 10 anos, né, tem um prazo de 10 anos para anular seus próprios atos, é uma observância ao princípio da segurança jurídica em sua acepção objetiva. Prazos decadenciais, prescricionais, né, são protetivos à estabilidade das relações jurídicas, e essa proteção à estabilidade jurídica é decorrência do princípio da segurança jurídica. O item é verdadeiro. 53. Determinado contrato foi assinado por um funcionário subordinado à autoridade. Um ano depois, ao constatar o problema, a autoridade convalidou. Opa, houve um vício de competência. E nós aprendemos, revimos exaustivamente que o Instituto da Convalidação, que é sanear, corrigir vícios
sanáveis, só incide sobre 2 vícios em elementos essenciais. Que elementos essenciais são esses? A competência e a forma. A competência quando não é exclusiva e a forma quando não é essencial. Qual é o vício? Vício de competência. E de quem é a competência? É da autoridade competente. A autoridade superior. Então, sendo um vício de competência, ele é convalidável? Sim. Nessa situação, a autoridade competente agiu ilicitamente ao convalidar, uma vez que estava eivado de vício insanável? Falso. Tratando-se de vício no elemento competência, e competência de natureza não exclusiva, agiu licitamente. 54. Caso se conclua em processo disciplinar que um servidor praticou infração que enseja a pena de demissão, o administrador, após avaliar a gravidade da falta e os danos causados, não poderá exercer sua discricionariedade para aplicar pena diversa. É questão extremamente polêmica. Qual é o gabarito preliminar da banca? Não sei. Vou chutar que a banca seguiu aqui o STJ. Segundo o STJ, quando a tipificação é demissão, gente, ou cassação de aposentadoria, o STJ entende que não há discricionariedade da autoridade julgadora. Então esse item é errado. É certo, não poderá exercer. Certo, considerando o STJ. Professor, cabe recurso se o gabarito for certo? Cabe. Maria Silva de Pedro, por exemplo, ela diz que existe uma certa discricionariedade limitada. Por exemplo, conduta escandalosa. O servidor foi demitido vai ser demitido, e nesse momento o relatório da comissão processante dá demissão por conduta escandalosa. O que é uma conduta escandalosa? É o que nominamos de conceito jurídico indeterminado. E o conceito jurídico indeterminado de valor, como é o caso, remete-nos a uma dose de discricionariedade. Então, a autoridade julgadora teria uma discricionariedade limitada para, nesse momento da aplicação da penalidade, falar, não é demissão, é uma suspensão de 60 dias. Inclusive, eu já vi uma situação concreta, aplicando-se a jurisprudência, a literatura de Maria Silva de Pedro. O servidor saía e trabalhava no escritório de advocacia. O órgão federal descobriu que no horário de trabalho ele estava trabalhando no escritório de advocacia. O que ele fazia no horário de trabalho? Coisas estranhas ao horário de trabalho. O relatório da comissão processante foi pela demissão do servidor. Só que a autoridade julgadora disse, não é. Considerando a gravidade dos fatos e que não houve dano ao erário, aos cofres públicos, eu, autoridade julgadora, entendo que pode ser aplicado a ele uma suspensão de 90 dias. Aí, ao servidor, foi aplicada uma suspensão de 90 dias e não demitido, conforme o relatório da comissão processante. Professor, cabe recurso? Cabe. Você vai citar a literatura de Maria Silva de Pedro. Você concorda com Maria Silva de Pedro? Não. Eu concordo com o STJ. Concordo com Fernanda Marinella. Concordo com José dos Santos Carvalho Filho. Para esses autores, não há discricionariedade da autoridade julgadora. Ela fica presa, ela fica vinculada. Ela tem que demonstrar os motivos que levaram, por exemplo, ao abrandamento, ao afastamento daquela penalidade. Perfeito? Ao abrandamento, gente. Abrandamento não é trocar a tipificação. Então, o gabarito aqui não poderá exercer? Não poderá. Sendo demissão, não poderá. Se fosse uma suspensão, aí poderia, Haveria uma dose de discricionariedade, porque poderia aplicar 10, 20, 30, 40 dias. Demissão não, vai fazer o quê? Eu vou demitir meia demissão? Vou abrandar. Não é uma demissão total, é meia demissão. Não existe meia demissão. Perfeito? Então, ou ele não aplica a demissão, ou ele simplesmente aplica a demissão. Então, tratando-se de demissão ou cassação de aposentadoria, entende o STJ, não existe discricionariedade no momento da aplicação da penalidade, gabarito correto.
Perfeito? Mas pode ser errado? Pode, porque de repente quem fez a sentença está seguindo a literatura de Maria Silva de Pietro. Aí você vai fazer o quê? Vai citar a jurisprudência do STJ. Aí eu quero ver a banca se virar. Você vai citar a literatura de José dos Santos de Carvalho Filho. Aí eu quero ver a banca se virar. Ela vai ter que anular a sentença. Perfeito? De uma forma ou de outra, a sentença é cabível recurso. A meu ver, o gabarito preliminar vai dar pela incorreção. 55. Nós sabemos que medidas cautelares, todas as medidas cautelares, de uma forma geral, elas são precedidas de determinados requisitos para que o juiz as conceda. Por exemplo, presença do fumus boni iuris, como também o periculo in mora. Para o STJ, o periculo in mora, dentro da indisponibilidade da lei de improbidade, ele é implícito. Explica isso, professor. Eu já até li, mas eu não entendi isso. Vai que essa não foi minha prova e vem uma prova futura. Detalha isso para mim. Gente, periculo in mora é demonstrar para o juiz, dentro da peça inicial, que é a petição lá da medida cautelar, demonstrar a ele uma dilapidação do patrimônio. Senhor juiz, preciso da indisponibilidade dos bens porque já iniciou a dilapidação do patrimônio. Existe um periculo in mora, um perigo de você gerar uma ineficácia da decisão se não decretar a indisponibilidade logo agora. Inclusive, senhor juiz, não precisa ouvir a parte contrária. É o que a gente chama de medida cautelar inaudita altera par, sem fazer uma oitiva prévia do responsável. O que é excelente. Você vai ouvir antes, ele pode querer sumir. Aí o STJ diz o seguinte: não, gente, tratando-se de improbidade administrativa, o perigo de você não agir, de não decretar a medida cautelar, é implícito. Você não vai aguardar, senhor juiz, que o responsável, que o agente público, causador de uma lesão muito grave ao cofre público, ao erário, que ele já inicie a dilapidação. O ideal é que já conceda a indisponibilidade antes de ele iniciar. Então, o perigo in mora, ele já é implícito, ele já é demonstrado por conta de ter praticado um ato lesivo ao patrimônio público. Então, esse item está verdadeiro. Vamos à questão 56. É permitida ao Estado a criação de uma empresa pública por meio de lei, ficando atribuídas à empresa, assim criada, a titularidade e a execução de determinado serviço público. A sentença é extremamente perigosa, a redação é extremamente subjetiva, com dose de ambiguidade. A meu ver, o gabarito é errado. Gabarito preliminar é errado. Por quê? Por meio de, na minha tradução, na minha interpretação, me remete imediatamente ao seguinte: o veículo de criação é a lei. Porque por meio de é um veículo através de, por meio de. O veículo é a lei para a criação. Não. A lei não cria uma empresa. Não é a lei um instrumento hábil para diretamente, automaticamente criar uma empresa estatal. A empresa estatal tem o ato lá de autorização legislativa específica e a criação propriamente dita vai seguir o que acompanha qualquer particular comum. Qualquer empresa deve pegar o seu ato constitutivo e levar a registro. A partir do registro no órgão competente é que nasce, se dá o surgimento da personalidade jurídica. Então o gabarito vai ser errado, mas se você quiser recorrer, a redação não foi feliz. Porque eu preciso de lei, olha a outra leitura, eu preciso de lei para criar uma empresa pública? Preciso. Preciso de lei. Eu preciso de lei para criar empresa pública. Eu não estou dizendo que a lei criou, mas a lei prévia é sempre necessária. A lei prévia é sempre necessária para a criação de uma empresa pública? Sim. Então a redação foi bastante infeliz, o gabarito é errado, porque numa interpretação minha,
aqui, pelo que a banca quis dizer, ela vai entender que a lei foi o veículo criador direto da empresa pública. Mas a redação é infeliz. Gabarito aí, errado. Vamos à questão 57. Com base nas peculiaridades administrativas e financeiras locais, as constituições estaduais poderão prever modalidades de controle diversas daquela da Constituição Federal, desde que não as contrariem. A redação está linda, a redação leva o candidato a pensar que a sentença é verdadeira. Ocorre que a literatura e a doutrina entende, e aí você vai se amparar aí, Vicente Paulo, Marcelo Alexandrino, nosso Manual de Direito Administrativo, de Maria Silvia, todos esses manuais de direito administrativo dizem o seguinte: é impossível você criar por leis infraconstitucionais ou mesmo nas constituições locais mecanismos diversos daquele que foram previstos na Constituição Federal. Porque isso, gente, vai impactar na separação dos poderes. Sempre que há um resvalo, uma incidência na separação dos poderes, que essas regras, esse sistema de freios e contrapesos seja previsto na Constituição Federal. Então, mesmo que haja peculiaridades específicas, financeiras e administrativas, não é a Constituição do Estado um veículo próprio para criar uma modalidade diversa da Constituição Federal. Então, a sentença está errada. Questão 58. A questão 58, a banca aqui trouxe a primeira vez, ela coloca o RDC no edital, e foi a primeira sentença sobre o RDC. Nós temos vários objetos em que cabe o uso do RDC. Dentre os vários objetos previstos na lei do RDC, um deles é para obras e serviços de engenharia para atendimento socioeducativo. Então cabe sim o uso do RDC, é facultado o uso do RDC. E dentre as formas indiretas de execução, você pode utilizar a contratação integrada. Repito, reforço, na contratação integrada nós temos um anteprojeto de engenharia e cabe à empresa contratada o desenho dos projetos básico e executivo. Então esse item 58 está perfeito. 59. Questão extremamente difícil, atípica, foge muito do que vocês aprendem lá no direito administrativo. No nosso manual de direito administrativo até trago a diferença de subcontratação e subrrogação. Provavelmente muitos de vocês pensaram aí, no momento da feitura da prova, que a banca estava se referindo à subcontratação. Não, gente. Ela falou subrrogação do contrato. Poderá ser efetuada, mas estará condicionada à ratificação da responsabilidade de forma solidária entre as partes. A Lei 8666 em nenhum momento fala em subrrogação. O que ela autoriza, o que ela permite, desde que previsto no edital, no contrato e autorizado pela administração pública, é a subcontratação parcial dos serviços. É isso. Subcontratação parcial se previsto no edital, no contrato e autorizado pela administração pública. Perfeito? Nesse caso, a responsabilidade do contrato não sairá, permanecerá na empresa que venceu a licitação e formalizou o primeiro contrato com a administração. E essa subcontratada? Essa subcontratada mantém sua relação com a contratada pela administração. Então, a administração mantém sua relação, seus direitos e obrigações contratuais com a empresa contratada. E a subcontratada, ela vai ser vigiada, fiscalizada pela contratada pela administração. Então, a administração não tem relação nenhuma com a subcontratada. Na subrrogação, gente, a empresa vencedora do certame, aquela que assinou o contrato administrativo assumindo um conjunto de direitos e obrigações, ela se afasta e entra uma outra empresa que sequer participou da licitação. Isso é gravíssimo e inadmissível na visão do TCU. O TCU não admite a subrrogação. É ilegal, você retirar uma empresa, isso pela lei 8666, retirar uma empresa, a outra assumir o contrato, e por assumir o contrato vai assumir também direitos e obrigações. Responsabilidade solidária? Não. Não há, como de regra, uma responsabilidade solidária. Essa empresa
subrogada, ela assume todos os direitos e obrigações e da contratada inicial, originária, ficam afastados os direitos e obrigações. Perfeito? Então a sentença está errada. Errada. Primeiro, por ser inadmissível a subrogação. Segundo, que ainda que você visualize a possibilidade da subrogação, não se atrai, de regra, a responsabilidade solidária. Ela deve ser expressa. A solidariedade não se presume, ela deve ser expressa, nesse caso. Questão 60. Então, a 59 está errada. 60. Morte de terceiro em decorrência de assalto praticado por indivíduo foragido do sistema prisional tem a faculdade de atrair a responsabilidade civil do Estado. A sentença está correta. Aí, estão errando tudo aí, hein? Se necessário, inovação tecnológica. Jonas, é verdade. A inovação tecnológica, na questão anterior, Jonatas levantou a questão do RDC. A contratação integrada, Jonatas, se você abrir o RDC, um dos requisitos para que a contratação integrada como forma de execução indireta seja utilizada, manejada pela administração pública, é que você tenha uma inovação tecnológica. Se não houver inovação tecnológica, não cabe o uso da contratação integrada. Perfeito? Foi por isso que a banca teve esse cuidado de fechar, amarrar a questão. Vamos à questão 60. Morte de terceiro em decorrência de assalto. A meu ver, a sentença está correta. Correta? Faculdade tem a possibilidade de atrair a responsabilidade civil do Estado. Tem? Tem. Vocês vão pensar assim, tem a faculdade? Tem. Eu acabo de sair do presídio. Aí tem um taxista na frente do presídio. Eu chamo o táxi. Melhor, pego o meu celular, porque eu estou no presídio, todo presidiário tem celular, e todo celular tem aplicativo de Uber. Aí ele sai do presídio, foge, aí fica parado na rua e chama pelo aplicativo um Uber. O Uber vem, aí ele fala assim, é Uber? Por favor, desça do carro. Isso é um assalto. Ele, como assim, meu amigo? Que assalto? É um assalto. Ele puxa o revólver e mata o motorista do Uber. A pergunta que eu faço é, gerou responsabilidade civil do Estado? Não responda. Eu foragi, eu fugi, peguei o Uber, não matei o Uber. Trabalhador, gente boa. Fugi. Depois de 3, 4, 5 meses, eu encontro 5 outros comparsas e montamos uma quadrilha e vamos assaltar um banco. Aí eu entro no banco, gente, é um assalto, ninguém reage, não quero matar ninguém. Aí uma pessoa reage, um policial, 5 pessoas, e o policial reage. Eu pego e mato o policial. A família do policial entra com uma ação na justiça para atrair a responsabilidade civil do Estado, porque eu sou um detento que fugi. Gera a responsabilidade civil do Estado? Percebam as duas situações. No primeiro momento, há um nexo direto de causalidade. No segundo, houve uma formação de uma quadrilha, outros eventos que são independentes de eu ter fugido. Né? São com causas independentes. Então houve um rompimento do nexo causal. Então não atrai a responsabilidade civil do Estado. Para o STF, quando o nexo é direto de causalidade, gera responsabilidade. Quando o nexo é indireto de responsabilidade, afasta-se a responsabilidade do Estado. A morte do terceiro em decorrência do assalto praticado por indivíduo foragido pode atrair? Tem a faculdade de atrair? A banca não disse que gera. Ela disse, existe a possibilidade de atrair a responsabilidade? Existe, se o nexo for direto de causalidade. Então a sentença está perfeita, a meu ver. Vamos à questão número 76. O pedágio, já falamos sobre isso várias vezes, com questões, com desafios. O pedágio cobrado pela utilização de rodovias mantidas por regime de concessão não tem natureza jurídica de taxa. Sim, porque é concessionária é o regime contratual, então não é um regime legal, tributário, não segue os princípios tributários, do direito constitucional, não é isso. Então esse pedágio tem natureza de preço público, tarifa, entendeu? O STF na DIN 800. Então a sentença está perfeita. Vamos à questão 77, que bacana. Como dá certo você
ser professor, ser facilitador do direito administrativo. Lembro-me de ter falado isso pelo menos de 3 a 4 vezes. O conselho profissional, ele é uma autarquia sui generis. Não faz parte da administração direta ou indireta. É uma pessoa jurídica de direito público que realiza atividade exclusiva de Estado, que é o poder de polícia, né? Porém, não tem orçamento, gente. O conselho profissional não tem orçamento. Como ele não tem orçamento, como é que você vai inscrever em precatório? Inscreve-se em precatório quando a pessoa tem um orçamento para inscrever em precatório. Por isso, o pagamento do conselho profissional não é por meio de precatórios, porque um conselho profissional não tem orçamento. Então a sentença está errada. 76. Correta, 77 errada. Vamos à questão 85 e última do dia. Prometo fazer aqui uma colocação desse arquivo do gabarito que eu entendo como preliminar e já do lado a possibilidade de recurso. Perfeito, gente? Vamos lá. Última questão, 85. A regra é assim, se você não leva, a gente aprende assim, se você não leva para a aposentação, você não deve contribuir. Essa é uma forma que a gente tem até de, na aula, fazer com que o candidato decore as coisas. Vem cá, você leva diária para a aposentadoria? Recebe? Assim que aposentado você vai ficar continua a receber diária? Não. Você deixa de receber a diária. Na verdade, a diária é eventual. Então você não paga contribuição previdenciária sobre diária. Você leva para a aposentação ajuda de custo? Não. Você leva para a aposentação auxílio alimentação? Não. Você leva para a aposentadoria o que você ganha no cargo comissionado? Não. Não. Você leva o adicional do serviço extraordinário? Não. Então tudo aquilo que você não leva para a aposentação, não há lógica de você contribuir. Por isso, a questão 85 está perfeita. Não incidirá pelo exercício de cargo em comissão e as relativas a adicional por serviço extraordinário. Assim como também não incide sobre abono de permanência, assim como também não incide... Você não leva abono de permanência para a aposentadoria, você não leva ajuda de custos, diárias, auxílio alimentação e outros adicionais. Perfeito? Então fica aí, me despeço, tenho certeza de que fizeram uma excelente prova naquelas sentenças mais duvidosas. Até eu que estou no meu lazer, fiz a leitura 2, 3 vezes das sentenças em casa. Pode acontecer de na terça-feira o gabarito que eu pensei está certo, está errado. Isso acontece? Acontece. Normal, é válido. Né? O raciocínio do professor nem sempre bate com o da banca, o que é bastante salutar. Né? Até por caber aí a possibilidade de recurso. Vou sinalizar qual é o gabarito preliminar, a meu ver, e vou também colocar do lado a possibilidade dos recursos. E agradeço, mestre Silvio, mais uma vez, pela possibilidade, né, pela honra de ter composto aí o grupo do Espaço Fiscal de Professores e na verdade, ser visto pelo Brasil inteiro, e ter transmitido parte do conhecimento do direito administrativo. Tenho a convicção do trabalho bem feito e contem comigo, sempre. Fiz na última prova 5 recursos e, se for necessário, farei outros recursos para vocês de novo. Só peço que mandem lá, preciso do recurso na questão tal. Errei. Aí eu vou visualizar, cabe recurso? Sim, a gente força a barra. Aqueles recursos que eu fiz na última semana, não quer dizer que eu concorde com o que eu escrevi. Às vezes ali é para tentar forçar uma barra porque o aluno errou. Né? Fala assim, pô, vai lá, tenta dissuadir a banca, vai que ela se convence pela leitura do recurso. Então me despeço aqui, fique com Deus, um grande abraço, espero ter contribuído para mais essa batalha de vocês. Um grande abraço, galera. Um beijo a todos.